Bom, boa noite a todos. Estamos aqui, então, no quarto café científico desse ano de 2023, com o tema doença inflamatória intestinal, as cirurgias que geram estomas, né, nessas pessoas que têm esse tipo de patologia. E hoje, para a gente abrilhantar um pouquinho essa reunião, nós temos o doutor Danilo Brito Silveira, que ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, membro titular do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil e coordenador do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital de Base do Distrito Federal. É com muito prazer, né, que eu trago ele aqui para compartilhar o conhecimento dele, e que eu possa usufruir disso diretamente, né, que é muito bom participar dessa equipe. Deixo contigo, Danilo, pode começar. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite aí feito pela Alexandra para estar participando deste finzinho do mês de maio, quando a gente configura como Maio Roxo para chamar a atenção de grosseiramente de duas patologias, né, que seria a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que estão aí dentro das doenças inflamatórias intestinais. E porque duas patologias que são grandes geradoras de estomas, né? Quer seja temporários ou definitivos. Eu vou tentar fazer uma aula mais rápida no que for assim, conceito de doença, só para a gente tentar entender o que é uma patologia, o que é a outra, para a gente poder discutir mais na parte de cirurgia, dos estomas, das indicações, para poder a gente concentrar mais nessa área. Bom, se a gente for falar de doença inflamatória, mas pode interromper a qualquer momento também, tá, Lê? A gente vai ver que para a gente ter o desenvolvimento dela, né, a gente teria que ter uma conjuntura de fatores. E hoje, para a gente poder explicar doença inflamatória, a gente sabe que a gente tem que ter uma pessoa suscetível a ter doença inflamatória, as infecções, normalmente bacterianas, que vão causar dano intestinal, uma resposta imunológica exacerbada e fatores ambientais. Então, de uma maneira simplista, esse artigo é de 2006, ele coloca que é essa conjuntura de fatores que a gente teria para desenvolver não só a doença de Crohn, como está no centro, mas doença inflamatória intestinal. É um tema interessante porque a gente vai ver que, na verdade, a gente tem um intestino normal que sofre uma agressão e essa agressão gera uma inflamação e a gente tem dois desfechos, um equilíbrio ou uma situação que tem um descontrole, uma alta agressão e uma inflamação crônica que venha a se tornar doença inflamatória intestinal. Então, esse é mais ou menos o que a gente tem de entendimento para desenvolver a doença. A gente sabe que hoje, na vida moderna, a gente consegue identificar uma série de fatores que influenciam diretamente o nosso trato digestivo. E aí eu vou fazer no sentido horário aqui e vou começar pelo seguinte: atividade física. A gente sabe que, normalmente, o paciente que desenvolve doença inflamatória intestinal, mesmo que ele não tenha algum grau de obesidade, ele é maior nos sedentários. Então, a atividade física não serve só para o coração, para o pulmão, para a parte osteoarticular, mas também para a parte intestinal. Na segunda bolinha, a gente vai ver a apendicectomia. E aí é interessante, porque a gente está falando de doença imunológica e a apendicectomia parece ser um fator protetor. Os pacientes que parece que foram submetidos à apendicectomia, eles têm algum grau de proteção, principalmente no que esteja relacionado à retocolite ulcerativa. Inclusive, tem alguns trabalhos feitos na Holanda que parece que os pacientes que foram submetidos à apendicectomia, quando eles analisaram, eles desenvolveram menos retocolite. Mas ainda é uma coisa que a gente não tem evidência, mas parece ter esse fator. Cigarro. Cigarro é a mesma coisa. A gente sabe que não faz bem para praticamente nada, para não dizer nada. Então, o cigarro ele também é ruim para a doença inflamatória intestinal. Mas a gente tem alguns trabalhos onde a retocolite ulcerativa ela é exacerbada quando o paciente ele para de fumar. Então, a gente fala, ninguém da parte de trato digestivo vai mandar o paciente começar a fumar para se proteger de uma retocolite. Mas naqueles pacientes que fumam, e nós vamos sempre de estimular que ele largue, né, que ele pare de ser tabagista,
a gente vai ter que ter um cuidado, porque a gente pode ter uma piora da doença inflamatória intestinal quando for retocolite. No que tange ao estresse, a gente sabe que é uma doença crescente e que o estresse da vida moderna, ele vem aumentando por uma série de fatores, né? Pelo estilo de vida que a gente vem tomando, pelas pressões que a gente vem sofrendo do ponto de vista de trabalho, emprego, os últimos 2, 3 anos aí de pandemia, que modificou muita coisa na vida da maioria das pessoas. Então, esse estresse a gente precisa trabalhar também, porque ele também vai ser um fator importante. Vitamina D e exposição aos raios ultravioletas aí que a gente está falando. A gente sabe que a vitamina D tem um papel interessante na imunologia nossa. Então, aqueles pacientes que têm carência de vitamina D, entre outras implicações, ele vai ter uma alteração imunológica e vai favorecer o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. E não raras vezes a gente pega os pacientes muito inflamados e a gente vai avaliar e ele tem déficit de vitamina D. Higiene. Higiene é uma coisa interessante. Por que é interessante higiene? A gente está tendo um aumento de incidência, e antes se dizia que a doença inflamatória intestinal era uma doença de países desenvolvidos ou de centros desenvolvidos. Mas isso parece que está se modificando, porque a gente está tendo um aumento crescente em países que ainda não têm, vamos dizer assim, uma condição de saneamento muito interessante. Por exemplo, a Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, né, tendo ultrapassado a China. A Índia tem uma crescente muito grande, inclusive nos últimos eventos de doença inflamatória intestinal internacionais, a Índia vem se apresentando com trabalhos interessantes, mostrando o aumento da incidência dessas doenças. Então, a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem um conceito de higiene que, aquela higiene exacerbada, ela realmente parece que favorece a doença inflamatória intestinal. Então, a gente precisa ter uma certa exposição. Mas será que também a falta completa da higiene não nos expõe nos expõe a algumas infecções que, por isso, a Índia teria esse aumento? Óbvio que a dieta também está mais ocidentalizada, eles estão comendo muito parecido vamos dizer assim, com o Ocidente, os fast foods, as comidas prontas. Então, talvez a gente tenha que analisar com cuidado, mas a higiene também é um fator. A alimentação, as comidas processadas e rápidas, os fast foods, esse tipo de comida que gera obesidade, que gera vamos dizer assim, um alimento pró-inflamatório, ele também é causa. Quando a gente analisa os pacientes de doença inflamatória intestinal, a gente vai ver que a grande maioria come de modo inadequado. Aí vem um fator muito interessante que antes não era valorizado e agora em quase tudo está sendo valorizado. Desde doenças psiquiátricas, doenças cardíacas e agora doença inflamatória intestinal, que é sono. Situação onde quase ninguém dá valor, quase nenhum colega médico ele faz a pergunta, ou até vocês da enfermagem, como é que a senhora dorme? A senhora dorme bem, não dorme? O senhor dorme bem? Como é que é seu sono? E a gente viu que o sono é um dos grandes fatores de desencadear uma série de problemas, dentre eles doença inflamatória intestinal. Quando a gente analisa os pacientes, grande parte deles não tem um sono restaurador. Medicamento, acesso fácil, uso indiscriminado e repetitivo de corticoides, antibióticos e anti-inflamatórios. Esses são sabidamente, desde a década de 80, tidos como grandes vilões no desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. Os pacientes que tiveram grande uso de antibióticos ou de corticoides em fase da vida são pacientes mais propensos a desenvolver essas inflamações intestinais. Microbioma, coisa da moda, né? Probióticos. A gente sabe que o desequilíbrio da flora intestinal também é importante e de grande impacto na doença inflamatória intestinal. Então, se a gente tem hoje a moda dos probióticos, é porque a gente está vendo que parte da doença tem relação direta com as bactérias que habitam o nosso intestino. Então, ter uma flora intestinal saudável é um fator de proteção. E predisposição genética, é claro, você vai ter indivíduos que são mais predispostos a desenvolver a doença. Isso aí foi identificado em coortes, né, em acompanhamentos populacionais de longa data, onde você tinha os gêmeos iguais, ou seja, a mesma genética, e apenas um deles desenvolvia doença inflamatória intestinal. Então, você tem que ter a predisposição, mas os outros gatilhos também são importantes. Então, a gente está vendo que é uma doença do mundo moderno.
vários desses fatores vieram com a modernidade. E a gente vai ter um aumento de incidência por conta do estilo de vida que a gente vem levando atualmente. Eu gosto de colocar esse recortezinho aqui desse editorial, publicado por 2 colegas cirurgiões, um do Paraná e outro de São Paulo, para a gente ter uma ideia que a doença de Crohn, que foi descrita por esse judeu aí, Burrill Bernard Crohn, ele morreu em 1983, que para a medicina foi ontem, né? Uma parte grande, talvez, de nós que estamos aqui presentes nessa reunião já estávamos nascidos quando o Dr. Crohn faleceu. E é interessante porque ele começou a observar um padrão de inflamação, e em 1932, está aí escrito aqui embaixo, ele fez a primeira publicação dele, descrevendo uma inflamação regional, uma ileite regional, uma inflamação da porção distal do intestino delgado, como uma entidade clínica. E daí, óbvio, né, vieram depois uma série de outras observações em outros serviços desse padrão de inflamação que a gente tinha, que inicialmente foi tido como só no ilho terminal, no final do intestino delgado, mas a gente viu que ele acomete parte do intestino grosso também. Esse artigo é aberto, depois, por curiosidade, ele é um artigo muito mais histórico do que científico, qualquer um pode pegar na internet. Falando propriamente de doença de Crohn, para a gente tentar diferenciar as duas, depois a gente trabalhar na parte cirúrgica, a gente tem como conceito que é um processo inflamatório crônico. Então, um processo inflamatório que fica se repetindo. Ele é transmural, porque ele acomete todas as camadas da parede intestinal, não só a mucosa, ou seja, não só a superfície interna do intestino, mas todas as camadas. Ele é persistente ou recidivante. Ele pode fazer períodos de cicatrização e depois voltar. Ele compromete mucosa e parede intestinal e vai até o mesentério, que seria aquela gordura, e os gânglios linfáticos. Por isso que talvez a doença de Crohn tenha um caráter maior de fístulas, tá? Que são comunicações entre intestino e parede abdominal. Ele pode ocorrer de forma descontínua, ou seja, nós podemos ter um processo inflamatório em um pedaço do intestino e outro pedaço logo a seguir ser saudável. Então, esse padrão descontínuo também é uma característica da doença de Crohn. Ele pode acometer qualquer região da boca até o ânus. Então, ele acomete todo o trato digestivo. E, além do trato digestivo, a gente tem acometimento extraintestinais, que a gente vai ver mais à frente. Do ponto de vista epidemiológico, a incidência está aumentando, isso é no mundo inteiro. A gente, do ponto de vista ainda epidemiológico, ainda é uma área de baixa incidência comparada a outros países, principalmente os países desenvolvidos, mas a gente também acredita que tenha muita subnotificação. Então, uma parte grande de doença inflamatória intestinal não está sendo notificada, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Ela tem uma apresentação bimodal no sentido de idade, então a gente tem um pico dos 20 aos 40, adultos jovens, onde se concentra a maior parte da população doente com doença de Crohn, e depois, mais à frente, um novo pico, menor, mas em pacientes com idade entre 60 e 80 anos. A grande concentração hoje, eu diria que aproximadamente 70% dos casos estão nessa faixa de adultos jovens, de 20 a 40 anos. Não tem uma diferença entre os dois sexos, homem e mulher são acometidos mais ou menos iguais, e parece que, de fato, é uma doença mais prevalente na população branca. Isso são estatísticas europeias, americanas, e aí agora a gente está vindo com estatísticas novas, principalmente chinesas e indianas, em outras populações não brancas, né, que seriam populações aí amarelas. Como eu falei aquela hora lá, a fisiopatologia parece que ela afeta qualquer parte do intestino, ela é descontínua, ela tem um padrão salteado, e a primeira anormalidade que a gente vê é como se fosse uma inflamação dos folículos linfóides. Essa inflamação, ela faz um dano na mucosa, ou seja, faz um ferimento ali na área da mucosa, fazendo uma ulceração aftoide. Ela pode progredir por todas as camadas, fazendo ulcerações profundas, e dá esse padrão como se fosse pedra de calçamento, porque a gente vai ter uma área inflamada, essa penetração, e dá aquele padrãozinho, parecendo uma pedrinha de calçamento mesmo. Ainda em fisiopatologia, no início, o que a gente tem? Uma dor recorrente por uma obstrução funcional. O intestino ele vai edemaciar por causa da inflamação, então ele vai ficar mais estreito, ou por espasmo e edema. Na evolução da doença,
a gente vai ter uma obstrução orgânica, porque essa área inflamada, ela vai ficar depois fibrótica e vai, de fato, ficar estenótica. Então, a gente tem na evolução da doença de Crohn, muitas vezes, o paciente abrindo o quadro já com uma área comprometida de estenose. Eu falei que o comprometimento transmural também faz com que o paciente com doença de Crohn ele tenha mais dor, porque a gente vai ter um processo inflamatório acometendo todas as camadas, chegando até as terminações nervosas. A dor abdominal é o sintoma mais comum, então é cólica intensa e mais presente do que na retocolite, que a gente vai falar mais adiante. Ela piora ao evacuar e pode até acordar o paciente durante a noite, que normalmente na retocolite o paciente, ele, quando vai dormir, ele tem melhora do desconforto abdominal. É localizada mais no quadrante inferior direito, que seria a região do ilho terminal. Porque as pessoas, para aparecer no grupo, né? O acometimento iliocolônico tem maior risco de formar fístulas, então os pacientes que têm a doença clássica lá no final do intestino delgado, elas têm uma tendência maior de fazer fístulas. Segunda queixa mais comum é febre, que pode acontecer até em metade dos pacientes. Isso se deve ao processo inflamatório, e toda vez que a gente está com alguma inflamação, algum processo infeccioso, a gente pode desenvolver febre ou a própria formação dos abscessos e fístulas, que por si podem dar febre. Terceira queixa seria diarreia, que pode acompanhar ou não a dor abdominal, pode vir de moderada intensidade, leve intensidade, e normalmente essas diarreias são intermitentes, diferente da retocolite, que tem um padrão mais contínuo. A perda de peso, ela geralmente vem associada a essa estenose que a gente falou, que o intestino inflama, ele vai ficando mais estreito, a pessoa começa a reduzir a ingesta de alimentos ou começa a restringir o que come, comer comidas mais pastosas, mais liquidificadas, e por conta dessa seleção de alimentos que não causam desconforto, ela começa, assim, a entrar num estado de catabolismo. Nas crianças ou nos adolescentes, aí, a gente vai ter um retardo de crescimento, e quando a gente pega pacientes mais jovens, que também vem crescendo a incidência, pacientes ali na faixa dos seus 8, 9, 10 anos, que estão ali entrando em puberdade, começando a menina ali a chegar na menstruação, essas crianças têm um retardo na maturação sexual. E a gente vai ver que as crianças que têm doença inflamatória intestinal, até metade delas pode ter esse retardo. Quando a gente melhora esses pacientes, a gente vê um boom, esses pacientes crescem. No caso da doença perianal, que talvez seja um dos grandes fatores da doença de Crohn, que leva o paciente, por exemplo, a ter um estoma. Ela responde por 15% a 40% dos pacientes. Em algumas situações pode ser a primeira manifestação, ou seja, o paciente com doença de Crohn, em vez de ter a clássica descrição lá do Dr. Crohn de inflamação do intestino delgado, ele abre com uma fístula, um abscesso no ânus. O maior risco de acometimento distal na doença, como a gente colocou aí, ele chegando a 95% dos pacientes a ter envolvimento retal. Então, esses pacientes têm doença perianal e envolvimento do cólon. E quanto mais tempo de doença o paciente com doença de Crohn apresenta, ou seja, pacientes que já têm 2, 3, 4, 5 anos, com o passar do tempo, aumenta também a incidência de doença perianal. As manifestações extraintestinais que a gente tinha falado, provavelmente, quanto mais ativa for a doença, mais imunogenicidade, mais imunocomplexos e mais doenças extraintestinais. Na pele, a gente tem os eritema nodoso, que são como se fosse hematomas, como se fosse uma área que a gente tomou uma pancada, faz aquele nódulo subcutâneo ali, ou o pioderma gangrenoso, que é uma ferida, uma úlcera feia, parecendo uma úlcera até de leishmaniose, assim, uma úlcera esquisita. É uma ferida que não cicatriza, porque provavelmente ela é uma ferida autoimune em decorrência da doença intestinal ativa. As articulações, a gente tem artrites periféricas, que são as artrites ali de pequenas articulações, que vão desde as dobras dos dedos até as articulações axiais, que são as espondilites, que são as doenças da coluna. A sacroileite seria a mais importante, porque o paciente pode chegar ao ponto de não conseguir andar. As oculares, oftalmológicas, seria a conjuntivite e uveíte, e a parte hepática seria a colangite esclerosante primária, que é importante, porque é uma das causas, inclusive, de perda da função hepática, levando o paciente até uma situação de transplante de fígado. O diagnóstico, isso aqui a gente está falando de muito mais dados de fora do Brasil, mas você vê que mesmo fora do Brasil, ele também demora de ser fechado. A gente está falando de uma média que pode ir de 1 ano de sintomas até 6 anos,
quando daí é fechado o diagnóstico de doença de Crohn. A história clínica clássica seria dor abdominal intensa, noturnas, diarreias. No exame físico, a gente tem a dor, a palpação clássica do lado direito, que algumas vezes leva o paciente para o pronto-socorro com a suspeita até de apendicite. Pode ou não ter uma massa palpável na barriga quando se apalpa o abdômen. Fissura, fístulas ou abscesso perianal ou lesões perianais de características, vamos dizer assim, diferenciadas, que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente vai ter a investigação do intestino delgado, que é uma situação hoje excepcional, porque a gente tem muita dificuldade de avaliar o intestino delgado com enteroscópio. Se a gente colocar, por exemplo, aqui em Brasília, a gente vai ter 3 ou 4 locais que pode fazer, nenhum na rede pública atualmente. Colonoscopia, que talvez seja o exame, sim, a ferramenta que a gente teria maior disponibilidade para fechar diagnóstico, porque a gente consegue chegar até o final do intestino delgado, no ilho terminal, fazer biópsias e, com o auxílio do patologista, a gente poder diferenciar e fechar o diagnóstico. Cápsula endoscópica é uma, vamos dizer assim, uma outra exceção que a gente teria na investigação, também serve para investigar principalmente intestino delgado. O paciente ingere uma cápsula mesmo, como se fosse um comprimido grande, que é uma câmera que vai transmitir as imagens e a gente vai ver se tem alguma lesão em intestino delgado. A gente tem uma atenção especial, porque, como eu falei, os pacientes podem ter estenose, que é o estreitamento do intestino, e essa cápsula, ela não é tão grande, que a gente não conseguiria deglutir, mas ela pode impactar nessas áreas de estenose. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Tratamento. No caso da doença de Crohn, parar de fumar, porque o cigarro na doença de Crohn, ele piora a inflamação. No caso da dieta, a gente manda reduzir a carga de lactose, a gente manda reduzir a carga de sacarose. Quando a gente fala sacarose, é açúcar simples, são os doces mesmo. Os achocolatados, que é esse chocolate ao leite que a maioria das pessoas consome, não chocolate puro, né? Uma dieta mais hipoalergênica, ou seja, uma dieta com carnes mais magras, sem condimentos, sem alimentos processados, sem esses condimentos industrializados, ketchup, mostarda, que a gente vê muito nos fast foods. Reduzida em fibra vegetal, ou seja, a gente manda tirar um pouco da parte de alimentos integrais na fase aguda, porque além disso acelerar o trânsito intestinal, ele forma mais volume de fezes e o paciente inflamado vai piorar a dor. E nos casos graves, a gente precisa lançar mão de nutrição enteral ou parenteral. Esses pacientes desnutridos a esse ponto, a gente precisa algumas vezes internar. Medicamento, quando iniciar, e o que a gente vai usar? O que a gente tem, então, de tratamento para esses pacientes antes de chegar numa cirurgia? Os corticoides são a droga, vamos dizer assim, inicial quase sempre, porque a gente vai precisar desinflamar esses pacientes. A gente sabe que o corticoide tem seus efeitos colaterais, mas é um medicamento de ação muito rápida. Em 2, 3 dias, a gente vai ter já o paciente experimentando algum grau de melhora. Então, ele é a droga da fase aguda. Na sequência, até, vamos colocar aí, até 2010, até a primeira década aí do nosso século atual, ainda se usava muito aminosalicilato, que é a sulfasalazina e a mesalazina. Hoje a gente não usa, porque a gente sabe que a atuação dessas drogas na doença de Crohn ela é muito restrita, então ela está em desuso. Mas os imunossupressores a gente usa bastante, que seria a azatioprina. O tratamento medicamentoso, antibiótico, a gente usa quando o paciente tem infecção. Então, ele é efetivo na doença perianal quando a gente tem um abscesso, mas ele não é parte do tratamento, ele seria drogas de uso curto. Quando a gente quer melhorar o paciente porque tem uma proliferação bacteriana, melhorar o paciente porque ele tem uma infecção mesmo. O que a gente tem de novo que talvez seja o que mais causou impacto na doença inflamatória intestinal? São as drogas imunobiológicas, que são os anticorpos monoclonais. São drogas extremamente caras, a gente está falando de drogas que uma ampola pode variar de 2, 3 mil reais até 20 mil reais, uma ampola. Então, a gente está falando de tratamentos que podem custar uma única aplicação mais de 100 mil reais. O mais antigo deles, e que está disponível, vamos dizer, na rede SUS, né, na nossa rede pública, é o infliximab. Na sequência, veio o adalimumab, depois o certolizumab, o vedolizumab e o ustekinumab. Esses MABs todos aí, eles estão disponíveis, mas na rede pública a gente vai ter só os 3 primeiros para a doença de Crohn, e já temos o vedolizumab para a retocolite.
O paciente saiu da fase aguda que a gente estava usando corticoide, a gente vai manter ele ou com imunobiológico ou com imunossupressor. Mas a gente, apesar de ter avançado, a gente ainda tem muito paciente que não vai ter uma resposta tão satisfatória ou que depois de experimentar uma melhora com o medicamento, ele vai chegar ao ponto de necessitar de uma cirurgia. E no caso da doença de Crohn, é um número expressivo. 70% dos pacientes, no decorrer da doença dele, ao longo da vida do paciente, vai experimentar alguma cirurgia. A gente tem cirurgias de caráter emergenciais, que são os pacientes que fazem obstrução intestinal, o paciente que evolui com a perfuração e peritonite, com abscessos abdominais, e isso ocorre em 20% dos casos. Em pacientes crônicos, que a gente tem intratabilidade clínica, usou todos os remédios disponíveis, tem muita manifestação extraintestinal, tem distúrbio do crescimento, tem aquele paciente que só melhora quando faz corticoide, mas a gente não pode manter corticoide para o resto da vida. Também é um paciente que acaba evoluindo com a abordagem cirúrgica. Nos abscessos perianais múltiplos, que a gente precisa drenar, inclusive, para poder otimizar o tratamento medicamentoso desses pacientes. Aqui é um gráficozinho que eu tirei de uma página de internet, onde a gente tem as principais cirurgias que a gente acaba fazendo. Essa estrituloplastia é quando a gente faz uma plástica no intestino, visando não ressecar o intestino. A gente sabe, como eu falei, que muitos desses pacientes vão evoluir com múltiplas cirurgias, então a gente tenta pegar a área estreitada, não sei se dá para ver aqui, mas acho que dá para ver, faz uma incisão e sutura, tá certo? A gente faz uma incisão longitudinal e sutura ela transversalmente. E a gente amplia a área de estenose. A gente pode, algumas vezes, precisar fazer uma ressecção, quer seja de intestino delgado, mas também pode ser uma ressecção de intestino grosso. Aqui a gente tem um exemplo, tirando um segmento do cólon esquerdo. Quando a gente resseca e esse paciente está numa condição nutricional ruim, a gente vai tirar o pedaço doente e, geralmente, esse paciente vai ficar com uma colostomia, se a gente estiver operando o intestino grosso. Em algumas situações, o paciente tem um dano tão extenso que a gente vai fazer uma colectomia, que a gente chama de total. A gente vai tirar todo o intestino grosso, deixando o reto. Esse paciente também, numa situação de urgência, ele vai ficar com uma ileostomia. Mas se a gente deixou o reto, a gente pode ter dois desfechos. Num futuro, fazer uma anastomose com este reto, se ele for passível, né, de ser mantido, ou depois que a gente melhorar o paciente, o estado geral dele, a gente até complementar a cirurgia e tirar o reto. Ou em outras situações, quando a gente já tem um reto bastante destruído, principalmente quando tem destruição do ânus, ou seja, o ânus não tem mais uma função, ele não consegue mais ter uma função esfinteriana, que é fechar e reter as fezes. Aquele paciente que vai ficar perdendo fezes ali constantemente e a qualidade de vida extremamente comprometida, a gente já faz uma proctocolectomia total, ou seja, tira o ânus, o reto e todo o intestino grosso. E esse paciente vai ficar com uma ileostomia definitiva. Qual é o princípio do tratamento da doença de Crohn, no caso, quando a gente fala? A gente tem que tentar induzir e manter resposta e remissão. Então, o medicamento tem esse conceito. A gente vai induzir a melhora do paciente, manter essa resposta e fazer com que ele se permaneça em remissão. Prevenir complicações. E quando a gente fala prevenir complicações, estão relacionadas com a doença, mas também com a terapia. A gente lembra que corticoide tem uma série de efeitos deletérios e a gente tem que ter o cuidado e utilizá-lo de forma correta pelo menor tempo possível. A gente tem que melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A gente está falando, na maioria das vezes, de pacientes que têm entre 20 e 40 anos. Eles estão entrando na faculdade, começando a trabalhar, começando a se casar, começando a ter filhos. Então, é na idade mais produtiva das pessoas que a gente tem que atuar e permitir que eles tenham qualidade de vida. A gente tem que, por função, não só como cirurgiões, mas como gastroenterologistas, ou até como vocês, auxiliares na parte de estomoterapia, tudo, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, orientar esses pacientes e a gente evitar ao máximo novas cirurgias para esses pacientes. E tudo isso hoje é visto que é o seguinte: a única coisa que impacta na melhora desses pacientes é se a gente consegue cicatrizar a mucosa. Cicatrizar a mucosa vai desde a atividade física, desde uma comida adequada, desde um controle de peso, desde trabalhar o estresse. Então, a gente está falando de trabalhar o paciente como um todo.
Então, todo mundo vai ter um papel na cadeia do tratamento do doença inflamatória intestinal. Aqui já é foto de cirurgia mesmo. Essa aqui foi cedida pelo Paulo Coates, que é um colega do Paraná. A gente tem um pedaço de intestino aqui que tinha uma área estenótica. Ele abriu longitudinal, está aqui aberta. Essa área estava bem estreita, porque tinha um processo inflamatório aqui, já cicatrizado, e ele sutura na posição contrária e essa área vai ficar mais aberta. A gente faz isso principalmente quando tem múltiplas áreas dessa forma. E o intuito é evitar da gente ressecar e perder intestino delgado. Quando a gente tem múltiplas ressecções ou ressecções muito extensas, esses pacientes podem vir a ficar com síndrome do intestino curto, que é um pedaço de intestino tão curto que ele tem déficit de absorção e começa a ter déficit nutricional. Aqui é um procedimento também, uma imagem cedida pelo colega Paulo Coates, que é o seguinte: esse paciente tinha uma área bem estreita e por colonoscopia, a gente chegou até essa área, a gente passa um balão, tá aqui o balãozinho, essa parte de plástico, e a gente dilata, ou seja, infla esse balão e a gente rasga esse segmento que estava estenótico e depois que a gente dilatou aqui com o balão, a gente consegue passar por essa área que estava estreita. Isso nem sempre é possível, mas isso aqui a gente tenta fazer sempre antes de partir para a abordagem cirúrgica também. Associado a isso, a gente tem, óbvio, que tratar bem esse paciente, porque se essa dilatação for em cima de uma inflamação e a gente não tratar a inflamação, ela vai voltar a ocorrer. Então, a gente tem umas regras para cirurgia na doença de Crohn. A doença de Crohn ela é pan-intestinal, vai da boca ao ânus. A cirurgia não é curativa, ou seja, eu não vou curar esse paciente porque eu operei ele, eu vou apenas tratar uma complicação que ele apresentou. A cirurgia deve ser sempre segura e a menor possível, visando sempre preservar o máximo de intestino e o esfíncter, quando a gente está falando da doença do ânus. Nem todo segmento doente deve ser ressecado, porque se a gente for tratar tudo que está inflamado, a gente pode tirar mais do que o paciente depois pode suportar. Em caso exclusivo de estenose, a gente preferir sempre que possível fazer uma plastia. Essas regras são tão antigas, né? 1987, mas são válidas até hoje. Retocolite. Vamos tentar acelerar para a gente depois falar mais da parte cirúrgica. É uma doença inflamatória crônica, assim como doença de Crohn. Também tem uma etiologia desconhecida, mas provavelmente multifatorial. Acomete preferencialmente a mucosa, ou seja, a superfície do reto, a superfície do cólon sigmoide do cólon esquerdo. Mas pode também fazer uma pancolite, acometer todo o intestino grosso. 27% desses pacientes, ele tem uma superposição. A gente às vezes fica naquela dúvida, será que é doença de Crohn? Será que é uma retocolite? E a gente vai ver que em algumas situações isso é passível dessa confusão, porque não tem uma evidência muito clara e às vezes nem mesmo a biópsia, quando a gente faz do intestino e manda para o patologista avaliar, ele consegue nos dar uma caracterização. Não, isso é doença de Crohn e acabou, isso aqui é retocolite e acabou. Como o tratamento, eles são mais ou menos parecidos, do ponto de vista de medicamento, a gente acaba algumas vezes ficando na dúvida, mas o tratamento vai ser muito semelhante. Ocorre no mundo inteiro, tem uma distribuição muito parecida com a doença de Crohn, a incidência é de 3 a 20 casos a cada 100 mil habitantes, o Brasil também é considerado uma zona de baixa incidência, volto a falar que provavelmente a gente notifica pouco, tá? Nós, profissionais de saúde, quer sejam médicos, enfermeiros, odontólogos, eles têm o mau hábito de subnotificar. A gente não tem hábito, não fomos educados na nossa academia, na nossa formação acadêmica lá, durante a faculdade, a notificar isso. Em alguns países isso é tão rígido que se a gente não é notificado, nós é que seremos notificados posteriormente, quando descobrir que atendemos um paciente que tinha esse diagnóstico e a gente não notificou. Acomete ambos os sexos, na mesma proporção, homens e mulheres, em alguns trabalhos mostrando que parece que a mulher ainda tem uma certa, vamos dizer assim, tendência de ter uma incidência um pouquinho mais alta, mas é quase 50-50. O pico para os homens entre 15 e 35 anos e um novo pico entre 60 e 70. Para as mulheres, o pico da, vamos dizer assim, da idade mais tardia, ela é bem menor. Só voltando aqui, perdão. A tendência é que vem se equiparando a diferença entre brancos e negros na retocolite. A gente lembra que na doença de Crohn parece que os brancos têm uma predisposição genética maior. Essa patogênese da apendicectomia que eu citei lá no início, parece que os pacientes apendicectomizados
tende a desenvolver menos doença inflamatória. A explicação que a gente teria hoje é que o apêndice ele é um órgão imunológico, principalmente na idade jovem nossa, depois ele tende a ficar mais atrófico, sem uma função. Então, esses pacientes que tiram esse apêndice parece que tem um processo inflamatório mais comedido, e isso explicaria, talvez, em parte. Ou, naqueles apendicectomizados, parece que tem uma incidência menos grave da doença. Cigarro, 2 a 6 vezes mais frequente em quem não fuma. Aí você fala, como é que o cigarro pode proteger? A gente tem 2 vertentes aí. A gente tem que os pacientes fumantes que param de fumar pioram da retocolite, e quando a gente compara grupo a grupo, com a mesma distribuição e mesma, vamos dizer assim, área, esses pacientes de retocolite, uma grande parte deles são de não fumantes. Então, por isso tem essa história que o cigarro parece que dá alguma proteção para esses pacientes de retocolite ulcerativa. Tem trabalhos isolados só com a nicotina e não tiveram nenhum resultado favorável. Então, via de regra, a gente coloca. Na dúvida, para de fumar, porque se pode fazer um pouquinho de bem para a retocolite, vai fazer mal para muito mais coisa. Então, fator genético, fatores imunobiológicos, dietas, infecções. A mesma patogênese que a gente já tinha falado lá no começo dos slides, está envolvida na retocolite ulcerativa. A gente pode ter uma forma mais leve, onde o paciente tem um estado geral bom, tem uma diarreia discreta, 5 evacuações ao dia, com períodos que ele fica até sem diarreia, fica mais acalmado, e uma resposta mais favorável ao tratamento. Ele geralmente acomete mais o reto, é um segmento mais distal, e o paciente vive bem e de vez em quando vai ter um período de exacerbação. Na forma moderada, o paciente já começa a ter algum comprometimento do estado geral, ele tem um número maior de evacuações, 5 a 10, normalmente seguidas de muco e algumas vezes de sangue, muco, pus ou sangue. Raros episódios de acalmia, ou seja, ele nunca fica 100% bem. A resposta também é favorável ao tratamento clínico, mas esses pacientes já têm algum grau de comprometimento, quer seja escolar, quer seja no seu trabalho. Então, seja uma doença que já merece uma atenção maior e raramente vai, vamos dizer assim, melhorar se a gente não tiver um tratamento clínico adequado. E na forma grave, é um paciente que está bastante comprometido no estado geral, evacuações líquidas e pastosas com sangue, com pus, mais do que 15, 20 vezes ao dia, ou até incontáveis, não tem nenhum período de melhora, vem seguido de febre, dor abdominal, tenesmo acentuado, aquele paciente que vai ao banheiro e fala, não sai nada, eu me espremo lá e às vezes sai um pouquinho de catarro. Astenia, anorexia, emagrecimento, anemia, proteinopenia, ou seja, o paciente está desnutrido, e desidratação, já que ele vai tantas vezes ao banheiro. As lesões endoscópicas e radiológicas são intensas e extensas, ou seja, esses pacientes de doença grave normalmente têm pancolite, eles não conseguem trabalhar, ou no caso, se estão em idade ainda escolar, não conseguem frequentar a faculdade, e podem surgir complicações sérias. Como eu falei, os sintomas são variáveis de acordo com o quadro clínico, vai depender da intensidade. A gente sabe que o início das queixas clínicas ele pode ser mais insidioso ou abrupto. A evolução com surtos e remissão e período de acalmia é uma característica da retocolite ulcerativa nas formas mais leves. Diarreia, como a gente falou, elas podem ser um número muito variado, de 5 até 15 ou incontáveis vezes. Fezes líquidas, fezes misturadas com sangue, fezes com muco, fezes com pus. O quadro clínico na fase aguda vai ser dor, febre, perda de peso, mal-estar. 75% desses pacientes, se bem tratados, chegam à remissão completa do quadro clínico. 5 a 15% vão apresentar sintomas contínuos e 5 a 10% apresentarão surtos de sintomas nos próximos 15 anos, ou seja, vai ter episódios de exacerbação dos sintomas. As manifestações intestinais podem ocorrer em 20% deles, são muito parecidas com a doença de Crohn, artrite, atalgia, a sacroileite. No caso de pele, a gente pode ter lesões aftoides, o eritema nodoso e o pioderma gangrenoso também. As manifestações oftalmológicas também, uveíte, episclerite, irite. E, no caso do fígado, a colangite esclerosante, que inclusive ela é mais frequente na retocolite do que na doença de Crohn, e pode levar o paciente até uma situação de transplante hepático também. Aqui é um gráficozinho mostrando, a gente tem aqui, a nível de tornozelo, um processo inflamatório, a gente tem aqui a nível de joelho, aqui o eritema nodoso, que são essas manchas meio avermelhadas, a foto talvez não esteja tão boa. Aqui é um olho, com uma uveíte, uma inflamação, exacerbação aqui dos vasos. E aqui um pioderma gangrenosozinho, que é uma ferida, com uma ulceração central e esse halo hiperemiado em volta.
Aqui em diagnóstico também muito semelhante na doença de Crohn, a gente vai fazer exames laboratoriais para avaliar globalmente o paciente, a gente vai fazer exames de imagem, tomografias, raio-x, enema opaco a gente praticamente não faz hoje, até porque não tem muito disponível, e esses exames de imagem são muito mais em caráter de urgência do que em caráter eletivo. A gente vai fazer a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia para avaliar a mucosa do reto, do sigmoide e do restante do intestino, com biópsias. E depois de um certo tempo de doença, essas colonoscopias são realizadas até para a gente evitar e prevenir o desenvolvimento de displasia que esses pacientes tendem a fazer. E essa displasia, vamos dizer assim, é um estágio antes do paciente desenvolver uma neoplasia, que seria o câncer. Dieta semelhante na doença de Crohn. Na fase aguda de diarreia, a gente deve fazer uma dieta mais constipante, evitando alimentos irritativos, apimentados, evitando muito resíduo para poder o paciente não ficar indo muitas vezes ao banheiro. Então, são frutas mais na forma de papinha, banana, maçã, frutas que não tenham tanto resíduo. E a gente manda também evitar carboidratos protetores de gases, porque vai piorar o paciente. O antidepressivo aqui não é por conta da depressão, vamos dizer assim, neuropsicológica, mas é um antidepressivo no sentido de dar uma freada no intestino e reduzir a diarreia. Corticoide também, por conta de um processo inflamatório, a gente vai lançar mão quase sempre no início de corticoide. É o remédio que atua mais rápido, que vai melhorar os sintomas do paciente. Aqui sim, ainda se usa bastante salicilato, que é a sulfasalazina e mesalazina, disponibilizada pelo SUS, né? Essas drogas, sim, atuam ao nível de mucosa, então parece que na retocolite elas têm um papel muito mais importante do que na doença de Crohn. Os imunomoduladores, que é a azatioprina, 6-mercaptopurina, ciclosporina, esses medicamentos são imunossupressores e são utilizados para poder diminuir a autoagressão, ou seja, a doença é uma doença autoimune, diminuir a autoagressão desses pacientes, e são medicamentos que a gente usa nas doenças moderadas, e são medicamentos de uso contínuo. O corticoide é de fase aguda, vai ali até 1, 2, 3 meses, e depois a gente mantém o paciente com imunossupressor. Ou, nos casos também mais exacerbados, a gente pode chegar até no imunobiológico. As complicações da retocolite ulcerativa, a gente tem uma diferença na doença de Crohn, porque a gente pode ter um quadro agudo do megacólon tóxico. Essa situação exige uma colectomia de emergência. São pacientes que chegam muito graves à emergência, com alta taxa de mortalidade. E, diferente da doença de Crohn, a gente tem já bem documentado que os pacientes com retocolite, doença de longa data, que mantém uma certa atividade inflamatória, ou seja, que a gente não conseguiu fazer com que essa mucosa cicatrizasse, a gente tem um aumento progressivo da incidência de neoplasia. Após 15 anos pode chegar a 8%, após 20 anos 12%, após 25 anos a gente pode ter até 1/3 dos pacientes quase com neoplasia de intestino. Então daí a importância também da gente conseguir cicatrizar esse paciente. São tumores normalmente agressivos, porque são tumores que podem se formar em várias áreas de mucosa diferentes. É diferente de um tumor quando a gente tem o tumor clássico do envelhecimento, da tendência genética, que eles são localizados. Esses pacientes que têm risco aumentado de neoplasia, porque tem muito tempo de doença, tem que fazer colonoscopia com biópsias seriadas a cada 2 anos. E em algumas situações, quando a gente tem risco aumentado de fazer lesões, ou seja, de desenvolver lesões neoplásicas, a gente até orienta que o paciente faça a cirurgia e tire o intestino grosso, faça uma colectomia profilática, vamos colocar entre aspas aí. As indicações cirúrgicas também são semelhantes na doença de Crohn em alguns pontos, pacientes que não responderam ao remédio. Aqui, no caso, a gente tem uma situação também que pode acontecer na doença de Crohn, mas é quando a gente tem hemorragia digestiva sem controle, e a gente precisa operar o segmento do intestino que está sangrando, manifestações extraintestinais, colite fulminante megacólon tóxico, que é mais comum na retocolite, perfuração intestinal ou câncer propriamente dito. As opções cirúrgicas seriam uma colectomia total, tirar todo o intestino grosso, e aí geralmente nessas situações, quando é em urgência, a gente deixa o reto. Uma colectomia total com uma bolsa ileal em J, que a gente vai ver mais à frente aqui alguns desenhos que eu trouxe. E aí, nesse caso, o paciente vai ficar com ileostomia. Colectomia total com ilio-reto-anastomose. A gente não deixa o paciente de estoma, porque a gente tira o intestino grosso, mas liga o intestino delgado no reto.
Mas o reto não está doente. Esses pacientes que a gente faz uma ilioretroanastomose, normalmente são pacientes jovens, onde a gente espera que o medicamento, no caso aqui os imunobiológicos, consigam cicatrizar esse reto e permitir que uma paciente consiga engravidar, permitir que esse paciente consiga terminar uma faculdade, permitir que esse paciente consiga iniciar sua carreira de trabalho, sabendo ele que pode ser que mais à frente ele precise fazer uma nova cirurgia para tirar esse reto. Os acessos do ponto de vista cirúrgico podem ser hoje laparoscópicos, que são cirurgias que a gente faz minimamente invasiva, sempre visando o menor tempo de recuperação. Se não for urgência, a gente pode utilizar o acesso laparoscópico e até o acesso robótico que a gente tem hoje disponível. Em caso de urgência, não, aí a cirurgia ainda é preconizada ser laparotômica, que é barriga aberta. Então, basicamente, nas cirurgias para retocolite, a gente teria proctocolectomia total, tira reto, ânus e todo o intestino grosso, ou a gente tira reto, intestino grosso e deixa o ânus para fazer a bolsa ileal que a gente vai ver aqui à frente. Então, tira o intestino grosso todo e faz essa bolsa, que é esse Jzinho aqui, com o intestino delgado. E nessa situação, o paciente ele vai ficar, aqui está como é que a gente faz com a bolsa, a gente faz um Jzinho mesmo, costura o intestino delgado e passa um grampeador para suturar essa bolsinha no ânus, praticamente uma anastomose ilio-anal. Ficaria mais ou menos dentro do paciente essa conformação aqui. Ó. E aqui a gente faz um estoma transitório. O paciente está com a bolsa e ele fica transitoriamente até que essa bolsa cicatrize, essa sutura da bolsa com o ânus cicatrize, e aí a gente vai e faz o fechamento da ileostomia. Nessa fase, onde o paciente tem essa ileostomia temporária, eu diria que o paciente que tem ileostomia temporária dá mais trabalho, às vezes, do que o paciente que tem ileostomia definitiva. E que bom que seja assim, né? Porque a gente vai abordar esse paciente posteriormente. Mas algumas vezes a gente até tenta antecipar, porque o paciente faz tanta dermatite, tanta complicação desse estoma temporário, que a gente tem que tentar acelerar a cirurgia para poder se livrar do problema. Ou a gente tenta que os estomaterapêuticas façam, né, toda a mágica que eles conseguem fazer e melhorar esse paciente. Essas situações geralmente ocorrem pelo seguinte: a gente vai ter aqui um segmento de intestino delgado. E normalmente esses estomas, como eles sobem em alça, eles tendem a ficar mais planos. E a gente sabe que estoma plano de intestino delgado vai fazer dermatite e outras lesões ali, peristoma. Aqui eu peguei umas fotos que vão desde o hospital de base a fotos de consultório. A gente tem aqui um paciente com doença de Crohn perianal, onde a gente tem aqui uma destruição do ânus e a gente vê essas fissuras. Não sei se o meu apontador está aparecendo para vocês, mas a gente vê que esse é um ânus doente, um ânus típico de que não seja fissura porque o paciente é constipado, de que não seja fissura porque o paciente fez força para evacuar, ou até como me perguntaram em uma outra aula que a gente deu, porque ele fez sexo anal. Isso aqui é fissura porque ele tem doença e ele tem laceração em todos os quadrantes, vamos dizer assim. Aqui é um paciente que chega no consultório com abscesso, e está aqui uma área vermelha perto do ânus e essa bolinha, ponto de estourar. E quando a gente passa a válvula para ver dentro, a gente vê que já tem pus dentro do ânus. E quando a gente faz a incisão, a gente vê que tem uma fístula desse abscesso, onde o estilete entra aqui e sai lá dentro do ânus. Aí a gente faz a cirurgia e deixa um dreno, que é o sedem, o ceton. Esse dreninho a gente mantém ele, permitindo que a gente drene toda a secreção purulenta, o paciente inicia o tratamento dele, e ele vai caindo lentamente à medida que o organismo vai expulsando e a gente vai apertando ele em ambulatório. A gente tem fístulas bem mais complexas, com múltiplos trajetos. Aqui a gente está vendo que tem 3 trajetos que a gente identificou aqui com esses estiletes. Esses pacientes são mais difíceis de tratar. Às vezes tem que ficar com múltiplos drenos. Esse aqui é um paciente do hospital de base que já não foi a foto do dia da drenagem, mas ele tinha, para você ter uma ideia, 2 drenos bem distantes do ânus. E a gente acha, pô, isso aqui não vai resolver, mas resolve. 1 ano depois, os 2 drenos caíram e o paciente manteve uma qualidade de vida. Aqui a gente tem uma situação onde o ânus foi completamente destruído.
e aí esse paciente fica sempre com esse ânus úmido, drenando secreção. Aqui, no caso, não vai ter fezes, porque esse paciente ele já está com uma colostomia, desviando as fezes aqui desse ânus. E essa é uma situação que a gente tem que tentar evitar. Por quê? Porque um paciente muito jovem que chega nesse nível, a gente vai ter que tirar todo o ânus. E ele vai ficar para sempre como estoma, porque a gente vai fechar o ânus dele. Aqui é uma situação de ambulatório, onde a gente tinha um paciente que chegou praticamente subocluído, e a gente tem aqui um intestino grosso, parecendo uma jiboia, mas é uma situação de megacólon tóxico por retocolite ulcerativa. A gente tem uma medida que a gente geralmente estima em torno de 12 centímetros, e esse paciente já tinha mais do que 12 centímetros, mas, graças a Deus, não tinha rompido o intestino ainda. Depois que a gente tirou e botou na bacia aqui, a gente vê como é que estava dilatado esse intestino dele. Aqui é só para deixar uma mensagem final. Não sei se alguém já assistiu a alguma das minhas aulas, mas eu sempre peço para que alguém tente adivinhar o que tem nessa foto aqui. Eu não sei se a doutora Alexandra vai arriscar. Ela geralmente é muito sabida e consegue acertar. Você está presente aí, Ale? O presente. O que você acha que é essa foto aí? Não sei. Parece Alguém pele, mais mas quer eu não quero arriscar? arriscar. Pois é, assim, é um negócio estranho, né? Parece uma montanha, um trem esquisito, né? Mas é como eu falo, quando a gente trata doença inflamatória olhando só para um ponto, fica difícil, às vezes, até diferenciar entre retocolite e doença de Crohn, ou até entender por que aquele paciente está ou não respondendo, ou por que aquele estômago está dando mais ou menos trabalho. Então, eu costumo dizer que a gente tem que olhar um todo e entender toda a complexidade desse paciente, entender se esse paciente está tendo acesso a uma bolsa que se adapta melhor a ele. Então, a gente, para poder tratar doença de Crohn, a gente não pode olhar para um ponto só. Eu tenho que conversar com a Alexandra, que tem que conversar às vezes com a nutricionista, que tem que conversar às vezes com o psicólogo do paciente, e a gente conversar entre nós para poder tratar o paciente e entender ele. Porque só assim a gente vai enxergar o que está acontecendo. É a orelha do elefante. Então, ou seja, se a gente olhar para um ponto só, fica difícil da gente entender o que está acontecendo ou o que é aquilo. Então, doença inflamatória, a gente tem que olhar o paciente como um todo. E só assim a gente talvez vai oferecer o melhor e fazer com que esse paciente possa recuperar a qualidade de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida plena e ter um desfecho favorável, impactar na vida desse paciente. Então, essa é a mensagem que eu gosto sempre de deixar, é a gente olhar para o todo e não para um ponto. Acho que era só isso. Obrigado e vamos conversar. Perfeito. Essa aí eu não sabia ainda não, viu?